Concurseiro, você estuda bastante a teoria, mas na hora de fazer as questões você fica frustrado com o baixo desempenho? Então fica comigo nesse vídeo, porque nele eu vou te ensinar 4 estratégias que vão alavancar o seu desempenho e o seu estudo vai para outro nível. E eu já vou adiantar, a 4ª estratégia, a cereja do bolo, e eu tenho certeza que você vai adorar. Fala, estudante, aqui é o professor Alessandro, mestre da aprovação. Eu já fui aprovado em 12 concursos públicos, talvez 13 ou talvez 14, daqui a pouquinho eu te conto. E a minha missão aqui nesse canal é ensinar você a também conquistar uma vaga no serviço público. Aqui é um local onde eu compartilho com você gratuitamente várias técnicas, ensinamentos do método de alto desempenho nos estudos, que é um método que eu criei, que é todo embasado na ciência e, é claro, na prática do estudo para concursos públicos, e é por isso que você vem aqui no canal, aprende muito e eleva o seu estudo para outro nível. E o vídeo de hoje vai ser mais um daqueles que vai ser um divisor de águas nos seus estudos. E eu tenho certeza que ao aprender essas 4 estratégias, o seu desempenho vai dobrar no mínimo. Então, fica comigo até o final, mas antes lembre-se de fazer algo que é muito importante, que é se inscrever nesse canal, porque toda semana tem conteúdo novo para você. Gente, tem mais de 1000 vídeos, são verdadeiras aulas à sua disposição aqui nesse canal. Não se esqueça também que se você gostar, curtir esse vídeo, tenho certeza que você vai gostar, e é claro, compartilhar com as pessoas que você conhece. Então, bora para o nosso vídeo de hoje. Antes da gente começar aqui a parte do conteúdo em si, eu quero atualizar vocês com relação ao projeto AprovaLê. E se você está aqui no canal pela primeira vez e não sabe o que é o projeto AprovaLê, é o seguinte: em 2021 eu decidi voltar a estudar para concursos públicos. Eu já estava aí, sei lá, uns 15 anos no mínimo parado, para mostrar para vocês a realidade da preparação, como que realmente você consegue uma aprovação, que não existem fórmulas mágicas, não existem essas técnicas mirabolantes que inventam por aí, e muito menos atalhos. E aqui nós criamos um verdadeiro documentário de como que você consegue realmente ser aprovado em um concurso público. Minha meta inicial eram 5 aprovações, felizmente já foram 12, talvez 13, talvez 14. Por que isso? Vamos lá. Nos últimos dias, saiu o resultado aí do TRF2, já tinha saído o resultado da objetiva, mas agora saiu realmente o resultado final, pós-recurso, e aí vamos ter a redação corrigida, quem sabe conseguimos ganhar em mais algumas posições, e também o enrolado concurso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que demorou a sair, mas saiu agora. Fui classificado, vou ter a redação corrigida, e agora vamos ver, porque a redação lá tinha uma pontuação muito grande, então talvez tenha uma dança das cadeiras aí, a gente consiga ganhar importantes posições. É claro, depois de todas essas fases, ainda vem TAF. E falando em TAF, no dia 25 de agosto estarei em Palmas, participando do TAF da Assembleia Legislativa do Tocantins, a qual eu também fui aprovado. Então, quem for aí de Palmas, manda uma mensagem lá no meu direct, que eu sempre adoro encontrar vocês. Bora lá, então vamos começar aqui o nosso conteúdo. E a primeira coisa que você precisa entender, na verdade, a primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte: pegar papel e caneta para poder anotar tudo, tá bom? Essas dicas são totalmente práticas e eu preciso que você anote, porque é importante você ter essas anotações para depois revisar e deixar aí também no seu local de estudo. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: por que que você está errando as questões? Porque é o seguinte, para você saber o que você vai fazer para diminuir os seus erros, você precisa entender o porquê que você está errando. Você precisa saber a causa dos seus erros. E você erra, anote aí, por 4 motivos. Só existem esses 4 motivos. Motivo número 1. Você erra porque você não aprendeu o conteúdo. É claro, você pode ter estudado a teoria, mas não aprendeu. Primeiro motivo, estudar é diferente de aprender. Segundo motivo que você erra uma questão é porque você não memorizou. Ou seja, eu aprendi, ou seja, eu entendo o que está falando, mas eu não lembro daquela informação específica. Por exemplo, um prazo. Você pode entender aquele assunto, mas não lembrar de um prazo específico. Tranquilo. E o terceiro motivo dos seus erros é porque você não entendeu o enunciado, você não entendeu a questão. Quantas vezes isso acontece, na verdade? Você lê a questão e fala assim: nossa, eu não sei nem o que eu entendi. Ou você acha que ele pediu uma coisa e na verdade era outra, e aí você erra a questão. E o quarto motivo que faz você errar uma questão é porque você não
prestou atenção no enunciado, na questão como um todo. E essa falta de atenção faz você errar a questão. Agora vamos fazer o seguinte aqui, rapidamente. Pensando nesses 4 motivos, é importante que você avalie depois, claro, as questões que você está fazendo atualmente, mas nesse momento agora, avaliando esses 4 motivos que eu te disse, qual deles você acha que é o principal motivo dos seus erros? Deixa aqui nos comentários. Porque agora nós vamos para as medidas corretivas, ou seja, as 4 estratégias que vão fazer você dobrar o seu desempenho na resolução de questões. E é óbvio, a partir do momento que você melhora o seu desempenho na resolução de questões, você consequentemente vai melhorar o seu desempenho nas provas, é claro, vai ser aprovado. Então tá preparado? Vamos lá! Primeiro motivo que é você não aprendeu a teoria. Então aqui é uma falha de aprendizagem. E por que você não está aprendendo? Porque você está estudando da forma errada. Você está estudando muitas vezes de uma forma passiva. Você pega o PDF, fica lendo o PDF, você assiste a videoaula como se fosse uma série. Você não deve fazer isso. Então a primeira estratégia que você precisa adotar é estudar da forma correta a teoria. Isso aqui é muito importante. Como é que você estuda da forma correta a teoria? Eu vou deixar aqui uma sugestão com 2 vídeos. Se você não assistiu até hoje, você está dando bobeira. Esses vídeos, eles transformam a sua forma de estudar a teoria. Você vai aprender a estudar a teoria de forma ativa. Os 2 vídeos que eu vou te indicar, vou deixar no card aqui acima e também na descrição dos vídeos, são como estudar videoaulas de forma ativa e o segundo, como estudar PDFs de forma ativa. Então, depois desse vídeo, se você ainda não assistiu, a sua tarefa é assistir esses vídeos e colocar em prática, porque depois deles, eu tenho certeza que você não vai errar mais questões, porque você não aprendeu a teoria. E agora vamos para a segunda estratégia para você aprender a corrigir o segundo motivo de você errar uma questão, que é porque você não lembrou. Então, vamos lembrar de algo que é importante. Aprender a matéria não significa que você lembra de tudo. Nós temos várias informações que são muito decoreba, inclusive lista de competências, de requisitos, prazos, datas. Às vezes você não lembra se, por exemplo, um crime ele tem uma qualificadora ou um aumento de pena. São várias informações. Isso é completamente normal. Isso é algo que a gente vai adquirindo essas informações, ou seja, memorizando com o tempo. Então é claro que nas questões que você vai fazer, existe uma margem que você vai errar tranquilamente porque você não lembra das informações. Até porque quando a gente estuda a matéria pela primeira vez, que aqui no método de alto desempenho a gente chama de fazer o primeiro ciclo, o nosso objetivo é entender a matéria. Porque não dá, pessoal, para aprender a matéria e querer pontuar 90%, 100% das questões depois que você estuda a matéria somente pela primeira vez. É por isso que você precisa fazer vários ciclos de estudo da matéria e a cada ciclo você vai ficando melhor ainda. Você vai aprendendo mais e memorizando mais informações. Então é por isso que quando você estuda a matéria pela primeira vez, a sua meta de desempenho é de apenas 50%. E é isso mesmo. E aí uma das falhas que você já está cometendo agora é estudar a matéria pela primeira vez e já querer pontuar 90%, gabaritar as questões que você fez. Calma! Esse desempenho você vai chegar com o tempo e fazendo os ciclos de estudo. Mas se você hoje faz as questões e não consegue pontuar nem 50%, então aí a gente tem o primeiro problema, que foi não ter aprendido a matéria, e o segundo, que é o seguinte: poxa, professor, realmente, olha, entendi, mas, cara, tem informações que eram muito simples e eu não lembrei. Essa já dá para corrigir agora. E claro, você que já está estudando a matéria pela segunda e terceira vez, essa questão da memorização vai influenciar você ainda mais. Porque aí no segundo, terceiro, quarto estudo da matéria, já tem que estar batendo 70%, 80%. Mas aí, vamos pensar, por que você não está memorizando essas informações? E a resposta é simples. Você não está memorizando porque você não está revisando. E parece algo simples, mas a maioria dos estudantes não revisam o conteúdo. Então vamos fazer o seguinte, você deixa aqui nos comentários, você está revisando constantemente o conteúdo? E aí eu quero te lembrar uma coisa que é importante. Revisar é uma coisa, resolver questões é outra. Você não revisa a matéria fazendo questões. Ah, professor, como é que eu reviso então? Tema para outro vídeo, mas eu já vou deixar um vídeo indicado aqui para você, que é
como revisar da forma correta, sem aquela negócio mirabolante de revisa com 24 horas, 7 dias. Não, isso aí não existe. Assista esse vídeo que você vai aprender a revisar da forma correta. Mas nesse vídeo eu vou dar uma dica importantíssima para você nessa segunda estratégia, que é você revisar, que é o seguinte, que é uma falha que muitos estudantes cometem, principalmente quando estão no nível iniciante. Então vamos lá. Você estudou a teoria e já parte para as questões quando você finaliza a teoria. Não. Quando você fecha a teoria do tópico, a gente falou tópico a tópico da matéria, você fechou a teoria do tópico, aí você vai fazer uma revisão e depois você vai resolver questões. E aí vem aquele estudante que não acompanha o método de alto desempenho, claro, e vai pensar, mas poxa, professor, se eu fizer isso, eu vou estar sabotando o meu desempenho, porque, poxa, eu reviso e depois já faço questões. Sim, assim que você vai fazer mesmo. Até porque um tópico de uma matéria você não fecha. Dificilmente você vai fechar, verdade? Em um dia, uma hora. Não, às vezes você tem tópicos que são muito grandes que a gente leva uma semana para poder fechar. Então, aqueles conteúdos que você estudou ali na segunda-feira, você vai fazer as questões na semana seguinte. É óbvio que você vai ter dificuldade de lembrar. Então, é por isso que fechou a teoria do tópico, você separa ali uma hora para fazer uma revisão rápida mesmo, para depois resolver as questões. E ao fazer isso, você não vai estar sabotando o seu desempenho, porque o problema não é as questões que você acertou, o problema é as questões que você errou. Entendeu? Poxa, eu estudei a teoria, eu fiz as revisões e eu ainda errei. Agora você pode ter certeza que dificilmente você vai errar porque não lembrou. Aí podem ser os erros principalmente relacionados à aprendizagem e às próximas que a gente vai falar, que é de entendimento e falta de atenção. E mesmo que você já esteja batendo ali 60%, 70%, até mesmo 80% de desempenho, não deixe de, antes de fazer uma bateria de questões, faz uma revisadinha aí mais rápida ainda, sei lá, 10, 15 minutos. É só para fazer uma recapitulação mesmo das informações, fazer um esquenta, como eu gosto de chamar, e depois ir para as questões. E agora vamos para a nossa terceira estratégia, para sanar o terceiro erro, que é você erra porque você não entendeu a questão. Porque uma coisa é entender a teoria, outra coisa é entender a prática. E a prática, nosso estudo para concursos, é resolver as questões. E aqui eu quero contar para você uma história que foi muito interessante, que é o seguinte, que vai te ajudar a implementar essa estratégia nos seus estudos. Uma vez eu ministrei um curso sobre resumos aqui em Brasília, presencialmente. Era um curso ali de 3 dias. E aí no segundo dia, uma estudante ao final do curso me procurou e ela falou o seguinte, professor, eu apliquei o que você me ensinou ontem, meu resumo ficou sensacional, mas mesmo assim eu fui fazer as questões, eu não acertei nem metade das questões. Bom, aí nós temos um problema. Lembra da nossa meta? Se eu estudei a matéria, estudei ela bem feita, eu tenho que acertar no mínimo 50%. Se você não acerta 50%, aconteceu algum problema. E aí eu perguntei para ela, mas como que você fez isso? Ela estudava para um concurso de técnico administrativo, se não me engano ela estava estudando, sei lá, para técnico do MPU. E aí ela falou, eu estudei por esse livro aqui. Quando eu vi, era um livro de Direito Constitucional do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino. Que aí já tem uma primeira falha, que é o seguinte, aquele livro é muito para quem está estudando pela primeira vez uma matéria, ele é mais difícil, não deve fazer isso, e é claro, ele traz conhecimentos que são muito além do que ela vai precisar para uma prova de técnico administrativo. Mas teve outro erro que ela cometeu, que foi o seguinte, as questões que ela resolveu eram as questões que estavam ao final do capítulo do livro. Isso quando você pega o livro, ela estudando para técnico administrativo, lembre-se, tem lá questões que caíram em concurso de juiz, promotor, delegado, analista judiciário, área judiciária. Então, esse foi o ponto que eu mostrei para ela. Falei, olha, primeiro você não vai estudar exatamente por esse livro, você pode utilizar ele como consulta, mas não como estudo direto. E segundo ponto, você está resolvendo questões que estão muito além do que você precisa. Você está estudando para técnico, então você tem que resolver questões de técnico. E aqui entra a terceira estratégia, que é filtrar as questões corretamente. Ah, professor, então como é que eu faço isso? Vou indicar um vídeo aqui para você, que é como filtrar as questões corretamente, porque se você estuda para o nível técnico e resolve questões de magistratura, promotor, cara, você está fazendo errado. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque em vários materiais de PDF, de vários cursinhos, tem várias questões que eles jogam de tudo quanto é cargo, de tudo quanto é área, e você não deve fazer isso. Assista esse vídeo e depois aprenda a filtrar as questões da forma correta. Fazendo isso, você não vai ter mais essa sensação de ler a questão e não entender nada. E agora vamos para a quarta estratégia, que eu falei que é a cereja do bolo,
e vai ser, tá? Porque eu vou te mostrar algo na prática aqui, como fazer, qual que é o nosso quarto erro? Você lembra? Lembra? Vamos lá, olha aí nas suas anotações. O quarto erro é eu errar a questão. Por quê? Por falta de atenção. Quando você erra isso, já vou te ensinar uma técnica aqui muito importante, que é o seguinte. Vamos lá, faz comigo. Quando você errar uma questão por falta de atenção, você vai respirar, faz aí junto comigo. Pega a tua mão, sabe, a tua mão dominante. Vou pegar a minha esquerda aqui mesmo, ok? E aí você eleva a tua mão e dá um cascudo. Cara, você não pode errar questões por falta de atenção. Por quê? Porque essa questão que você errou era uma questão que você sabia a matéria, ou seja, você aprendeu, você lembrava, você memorizou e você entendeu o enunciado. Você errou por falta de atenção. Às vezes ela pediu a certa, você marcou errada, e às vezes era uma informação dentro do próprio enunciado que você deixou passar batido. Então, essa é o tipo de questão que você não pode errar. Mas, professor, eu erro muita questão dessa forma. Deixa aqui nos comentários, vamos lá. Você erra muitas questões por falta de atenção? Então, além do cascudo, claro, essa não é a estratégia principal, essa é uma estratégia secundária. Eu vou te ensinar uma estratégia aqui que vai, cara, você nunca mais vai errar questões por falta de atenção na hora da prova. E essa quarta estratégia é, a partir de hoje, você vai ler a questão com a caneta. Você nunca mais vai ler somente com os olhos. Como que eu faço isso, professor? Vou te mostrar aqui na prática. E eu vou te mostrar como fazer isso em dois tipos de materiais diferentes. Primeiro, utilizando PDFs, e segundo, quando você faz as questões utilizando o sistema de questões. Eu abri aqui um PDF na parte de questões e eu estou utilizando aqui o próprio programa Adobe, né, que tem a sua versão gratuita, e ele teve uma atualização que agora ele tem essa função aqui, ó, que é desenhar. Aqui você consegue escrever. O que eu vou te falar aqui, que eu vou te explicar aqui, você pode fazer tanto utilizando, igual eu estou utilizando aqui, ó, uma caneta digital, que essa caneta vem com a mesinha digitalizadora. Essa mesinha ela é bem baratinha, inclusive, você usa diretamente no computador. Você pode fazer isso, claro, se você tem um tablet, e você pode fazer isso se você não tem nenhum dos dois recursos, com o próprio mouse, tá? Quem quer dar um jeito, quem não quer, arranja uma desculpa. Então, nada de desculpa. Então, vamos lá. Quando você for resolver as suas questões, no PDF fica mais fácil, né? Então, primeiro ponto, vai lendo com a caneta. E eu sei que muitas vezes você não faz isso, sabe por quê? Você fica com pressa. Entenda, na hora de você estudar, não é hora de ter pressa. A gente vai treinar bastante a resolução de questões, a gente vai revisar muito, a gente vai aprender as matérias direito, e no dia da prova, a gente vai ganhar velocidade, fica tranquilo. Então, quando você lê, vamos pegar esse exemplo aqui. Considerando a doutrina da segurança, então já vou marcar aqui as palavras-chave das áreas de instalações, um instrumento eficaz, ó, então ele quer um instrumento eficaz de trabalho de campo, que consiste em um compêndio de itens a serem avaliados, via de regra organizados em forma de questionário, ele tem forma de questionário, que considera os diversos aspectos essenciais para o levantamento de riscos potenciais ou reais, aqui eu vou até destacar porque é importante, eu sei, né, já estudei essa matéria, exigindo constante complementação e atualização. É chamado de quê? Pauta, relatório, checklist, ata de segurança, review. Esse aqui eu sei, é checklist, eu sei exatamente. Então, após você, inclusive, fazer essa primeira marcação, você pode voltar na questão e lembrar, poxa, então vamos lá, o que ele está pedindo? Porque às vezes o enunciado é muito grande. Quando você termina de ler o enunciado, você não lembra nem o que está lá no início. Então vamos lá, vamos entender o que a questão pediu, até para você não cair no terceiro erro. Ele aqui, ó, sobre a doutrina de segurança, um instrumento eficaz. Então não é uma técnica, ok? Então, por exemplo, é uma técnica. Não é uma técnica, é um instrumento de trabalho de campo, ou seja, de coisa prática. Eles vão fazer uma aplicação prática, que ele consiste em, ou seja, ele é, o que ele é? Ele é um compêndio de itens que vão ser avaliados, em regra organizados em forma de questionário. Inclusive isso aqui é uma das coisas que ajuda a matar essa questão, ok? Porque o checklist ele vem com esse questionário, fez isso, fez aquilo, tá, né? Então você lê novamente, ok? Não faz só uma leitura. Para com isso, para de ter pressa na hora de estudar, caramba! Na hora de estudar é hora de você treinar a sua atenção, então não tenha pressa. Nessa questão a gente teve a parte dos itens aqui bem curtinha, mas vamos pegar esse exemplo da segunda questão aqui. Você tem os itens
com frases, né, mais elaboradas, maiores. Eu vou até pegar essa terceira questão, que você tem até aquela de você verificar se é certo ou errado e depois marcar abaixo. Então, nesses casos, cara, você tem que, por exemplo, ir lendo o item. Então, vamos lá. Aqui, ó, análise de riscos. Leva em consideração somente, opa, essa palavrinha aqui é muito importante. Palavras de adição, exclusão, você sempre tem que marcar o cenário restrito à corporação para aplicação de métodos preventivos. Por exemplo, isso aqui eu já sei que está errado. Por quê? Porque ela não avalia somente o cenário restrito à corporação, ok? Ela não faz isso, ela tem que levar em consideração todos os cenários, tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo da organização. Então tá vendo o tanto que é importante? Então você vai lendo as informações, ó, em termos conceituais, a mera entrada de pessoa não autorizada em ambiente funcional restrito caracteriza risco. É errado também, eu sei, porque a mera entrada da pessoa não caracteriza um risco, tem outras características ali para realmente, né, configurar um risco. Então tá vendo a importância? Quando você faz isso, você vai diminuir muito os seus erros. Mas agora você está perguntando, professor, mas eu dificilmente faço questões no material em PDF. Então, quando eu vou fazer online, por exemplo, um site de questões, que concurso, TEC, o que eu faço? Eu gero um PDF, aí eu faço no Word. Não, você não vai fazer mais isso a partir de agora, porque eu vou te ensinar como que você vai fazer isso, beleza? Mas antes eu lembrei de uma dica aqui importante para você. Muitas vezes tem alguma limitação em utilizar o Adobe. Você pode abrir o PDF com o navegador Firefox, porque ele atualmente ele tem esse recurso aqui, ó, da canetinha. Olha que legal. Então você pode ir rabiscando aqui, ó, tem a função de marca texto, que é legal para você estudar também, e tem a função de canetinha. Então, com esse recurso que é nativo do Firefox, você pode estudar todos os seus PDFs com ele e depois vir aqui e simplesmente salvar. E ele salva exatamente aí no seu computador, bonitinho, você não precisa se preocupar. Inclusive, utilizar o Firefox, que é algo que eu tenho feito ultimamente, ele consome muito menos memória do que o Adobe. Fica a dica. Mas o nosso objetivo agora é falar do site de questões. Então vamos lá. Peguei aqui o que concurso mesmo, onde você abre aqui, faz o filtro. Já fiz o filtro, taranã, questões, banca CESP. E agora, como é que eu vou fazendo? Por que se a gente vai fazendo aqui, pelo menos com o mouse, né? É ruim, porque as palavras não ficam marcadas. Então como é que você vai fazer? Deixa eu até aumentar um pouquinho, dar um zoom aqui para ficar melhor para você enxergar. Ótimo. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai utilizar também o navegador Firefox, ok? E você vai baixar nele uma extensão chamada WebPaint. Você vem aqui nele, ó, tem esse quebra-cabeça aqui no seu, e o meu já está instalado também no WebPaint. Depois você vem aqui em gerenciar extensões e você procura essa extensão e instala ela no seu navegador. Tô falando do navegador Mozilla Firefox. Porque quando você vai fazer uma questão, então vamos voltar, olha que legal isso aqui. Ah, eu não consigo ler com a caneta porque eu tenho que baixar um PDF, é um saco. Não, olha isso aqui. Eu vou ativar, ó, venho aqui no quebra-cabeça, ativo a ferramenta, ela abre esse menu aqui, que é legal, tá vendo? Ele é até flutuante. E eu tenho aqui a minha função canetinha. E o que vai acontecer? Vamos lá, ó. No terceiro parágrafo, as formas verbais, basta, segundo período e sabe-se, deixa eu marcar elas aqui também, atuam como elementos articuladores da coerência textual, na medida em que são formas impessoais empregadas com a finalidade de ocultar o sujeito gramatical por elas introduzidas. Terminei de fazer a minha marcação, posso vir aqui e clicar nessa setinha, ó, marco aqui, sei lá, certo ou errado, isso daqui eu não vou gastar minha energia, errei, tá vendo, ó? Olha que interessante, você vem aqui e marca, isso aqui é muito interessante, você tem a função canetinha, basicamente, que eu uso, e essa função aqui da setinha, e quando eu quero apagar tudo, eu simplesmente venho aqui nesse último pincel, ó, pronto, apaguei tudo. Ou eu não quero apagar tudo, eu quero apagar somente uma parte. Tudo bem, ele também tem aqui a borrachinha que você pode utilizar para apagar somente uma parte. E eu não preciso ficar instalando, ligando e desligando ela toda hora, porque se eu clico aqui na setinha, ela vira o mouse mesmo, ó, tá vendo? Eu consigo manusear. E quando eu faço uma marcação, que tem outras extensões que ela não acontece isso, por exemplo, eu marquei essa palavra. Quando eu subo a tela, a marcação vai junto. Eu já vi algumas extensões em outros navegadores
que quando você subia a tela, a marcação ficava. Aí atrapalhava, porque às vezes, né, você quer subir por algum motivo ou outro. Então, olha que interessante. Terminei de utilizar, pronto, ó, só vim aqui e desativar a minha extensão. Vamos lá, acho que eu não sei se ela desativou aqui, acho que é aqui. Pronto, saiu, acabou. Olha que legal, ativo de novo a minha extensão. Pronto, tá aqui. Ela até memoriza as últimas marcações que você fez. E agora é a sua vez. Deixa aqui nos comentários qual dessas estratégias você não utilizava e vai começar a utilizar a partir de agora nos seus estudos. Lembrando que todos os vídeos que eu te indiquei vão estar aqui na descrição. Vai lá, assista. Eles são, sim, fundamentais para você melhorar o seu desempenho, ok? Corrigindo esses 4 erros, com as 4 estratégias que eu te ensinei, absoluta certeza que o seu estudo vai para outro nível. E se você gostou dessas dicas e quer mais conteúdo como este, faz o seguinte, curta esse vídeo, ok? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, é muito importante você estar inscrito, porque assim que eu posto o vídeo, você é notificado, já vem, assiste e já muda completamente a sua forma de estudar. E é isso que vai fazer você conseguir uma vaga no serviço público. Não são essas fórmulas mirabolantes, essas fórmulas mágicas de atalhos que vivem te ensinando por aí. Porque a minha missão aqui nesse canal é treinar você para a aprovação. Vamos juntos e até o próximo.